Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 11 de março, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Então, vamos lá. No nosso radar de hoje. Primeiro, a gente vai entender essa mudança de foco na política externa dos Estados Unidos, olhando para as tensões com o Irã e a Venezuela. Depois, vamos ver como a crise do petróleo pode acabar sendo uma oportunidade e tanto para os biocombustíveis brasileiros. E para fechar, um alerta. Dados bem preocupantes de um novo estudo sobre o avanço da misoginia na internet aqui no Brasil. Bom, vamos começar então por esse xadrez internacional. Parece que a diplomacia dos Estados Unidos está mesmo mudando a rota, sabe? Depois do que a Casa Branca viu como um sucesso na Venezuela, agora todo o foco estratégico parece estar se voltando para o Irã. E a conversa lá está esquentando, com a possibilidade de uma mudança de regime ganhando cada vez mais força. E olha, essa percepção de que as coisas deram certo na Venezuela foi crucial. Segundo Matias Spector, que é professor da FGV, foi exatamente isso que, digamos, deu a luz verde para essa aventura no Irã. O professor Spector explica que foi daí que veio a confiança política para avançar com essa ação, sabe? E detalhe, mesmo indo contra o que os principais comandantes militares estavam recomendando. Mas calma lá, porque o ponto-chave aqui é o tamanho do desafio. O Irã é um adversário completamente diferente da Venezuela, né? A gente está falando de uma potência militar, com um regime político que está no poder há mais de 40 anos e que controla um território gigante, cheio de recursos. Ou seja, pensar numa mudança de regime por lá, nossa, é uma operação de uma complexidade absurda. O que nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? Seria uma guerra rápida ou o começo de um envolvimento que pode durar anos? E olha, na análise do professor Spector, a resposta é bem direta. Se o objetivo for realmente derrubar o regime iraniano, é praticamente certo que os Estados Unidos vão acabar ficando por lá por um longo tempo. Ok, mudando de assunto agora, vamos falar de economia e energia. Esse conflito todo no Oriente Médio está, claro, mexendo com o mercado de energia e impactando diretamente a oferta de petróleo. Só que, no meio dessa crise toda, pode estar surgindo uma baita oportunidade para o Brasil. E o impacto, olha, já dá para medir. Países como a Arábia Saudita, o Iraque e os Emirados Árabes, eles cortaram a produção em 6,7 milhões de barris por dia. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de mais ou menos 6% que o mundo consome. É muita coisa. Então a conta é simples. Com menos petróleo disponível, todo mundo começa a correr atrás de alternativas, certo? E é aí, nesse exato ponto, que o Brasil entra na jogada. Segundo Daniel Vargas, professor da FGV, esse momento é super estratégico. É a chance dos biocombustíveis brasileiros se consolidarem de vez no cenário global. Só que para aproveitar essa chance, não é só sentar e esperar. O professor Vargas aponta que tem um dever de casa a ser feito. Ele destaca 3 pontos principais. Primeiro, aumentar a nossa produção aqui dentro. Segundo, trabalhar para quebrar certos preconceitos lá fora sobre o nosso impacto ambiental. E terceiro, que é talvez o mais importante, usar a nosso favor uma capacidade que é quase só nossa, que é a de produzir comida e combustível ao mesmo tempo, de forma integrada. Isso, gente, é um diferencial competitivo gigantesco. E para fechar o nosso Drops de hoje, um assunto muito sério, um verdadeiro alerta. Uma pesquisa inédita da FGV acaba de revelar a dimensão assustadora da disseminação do ódio e da violência contra mulheres nas redes sociais aqui no Brasil. É um problema que, infelizmente, está crescendo numa velocidade absurda. E os números do estudo são de chocar. Para se ter uma ideia, só no Telegram os pesquisadores encontraram mais de 200 mil usuários. 200 mil em grupos que existem basicamente para incitar e até planejar violência contra mulheres. E o que talvez seja mais assustador é a velocidade com que isso cresceu. O estudo mostra que desde o começo da pandemia, a atividade nesses grupos violentos aumentou 600 vezes. 600 é uma escalada que não deixa dúvida nenhuma sobre a urgência desse problema. Agora, do ponto de vista da lei, o que a gente tem? Bom, existe a Lei Lola, que é de 2018. Ela é hoje a principal ferramenta que a gente tem para combater esse tipo de crime, e ela define que é tarefa da Polícia Federal investigar esses casos de misoginia na internet. E aí fica a pergunta, né? E as plataformas, o que elas estão fazendo? Bom, quando questionados sobre isso, o TikTok e o YouTube disseram que removem esse tipo de conteúdo seguindo as políticas deles. O Telegram não respondeu. Então essa discussão sobre moderação, sobre qual é a real responsabilidade das redes sociais, ela continua mais quente e necessária do que nunca. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!